Aleluia. Deus é fiel. Graça e paz, irmãos. Pode se sentar no nome de Jesus. Vamos começar o nosso culto de grande celebração. Você que nos acompanha pela internet, você que não me conhece, meu nome é Antônio. Eu sou pastor lá no Itajá e coopero aqui também com o pastor Cristiano. São todos muito bem-vindos. E você que está aqui, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, para a gente ler um texto e estudar esse texto de forma prática, né? Essa carta de Paulo aos Filipenses, ela não trata de uma carta teóloga como as demais, né? Romanos, Efésios, Colossenses. Essa carta é uma carta prática, né? É uma carta de amor, uma carta de gratidão, uma carta que corrige, mas uma carta de gratidão pela igreja amada do Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Versículo 5, irmão. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Vocês estão aqui? Versículo 6: não andei ansiosos de coisa alguma, em tudo porém seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E o Deus da paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Versículo 9, e nós paramos aqui a leitura. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos dar graças a Deus pela iluminação da palavra. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora pedindo o auxílio do Espírito Santo, pedindo a compreensão das Escrituras, para que a gente possa, Pai, andar nessa terra vencendo a ansiedade, Senhor, que tem assolado a sua igreja com preocupação, com coisas que ainda não aconteceu. Nós te damos graça, Pai, porque o Senhor levantou homens inspirado pelo Teu Espírito, para escrever acerca disso, porque o Senhor sabia que nós íamos precisar. E essa noite, Pai, eu queria abençoar a Tua igreja com a palavra, que ela é viva, que ela é eficaz e que ela é poderosa para fazer aquilo que ninguém faz. Então essa noite, Pai, que a Tua palavra possa ensinar, possa exortar e possa trazer ânimo para quem está desanimado, coragem para quem está com medo, no nome precioso de Jesus. Amém, igreja amada? Como eu disse para vocês, essa carta é uma carta, não é uma carta que trata de algo de teologia, né? Como Romanos e Efésios e Colossenses. É uma carta pessoal, muito parecida com a carta a Filemon, que é uma carta direta de um pai para um filho, né? Mas é uma carta que trata das coisas com teologia. Tá certo, irmãos? Entenderam o que eu disse? Não é uma carta, um tratado teológico. Não é que ela não é teológica. Paulo não está aqui tratando de teologia com os irmãos. Paulo está tratando com os irmãos de coisas práticas. Você liga para cá e diz: olha, faça isso, faça isso, faça isso. Isso é algo prático. Entenderam? É uma carta pessoal, que trata de assuntos pessoais. Se você olhar, a carta tem dois objetivos bem práticos que Paulo escreve. Você vai ver isso na introdução dessa mensagem. Porém, esses temas são abordados teologicamente. Não tem como resolver as coisas se não for com a palavra. Amém, irmão? E essa carta ela é uma carta considerada a mais bela carta, ou uma das mais belas cartas do Novo Testamento. É uma carta que fala muito de amor. Ou seja, Paulo reconhecendo a gratidão dos irmãos pela cooperação, pela abnegação do amor que eles tiveram para com Paulo e para com o seu ministério. Pois essa carta, irmão, transborda de alegria.
Se você for olhar essa carta, ela vai falar 16 vezes a palavra alegria ou alegrai-vos no Senhor. Uma carta de 4 capítulos. Quem está escrevendo é um homem preso. Naturalmente falando, não tem motivo nenhum para mandar ninguém se alegrar. Mas ele tem o Senhor. E ele se alegra no Senhor. Louvado seja Deus. E esse tom, a palavra alegria, ele percorre por toda a carta. O conceito regozijai-vos ou alegrai-vos vai aparecer, como eu disse a vocês, 16 vezes. Onde é que está? Você vai ler a carta, tá certo, irmão? São 4 capítulos, você vai ler ela e vai ficar feliz, vai ver lá onde tem 4 lugares dizendo alegrai-vos, 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 alegrai-vos e alegrai-vos. Então Paulo escreveu aos Filipenses 2 propósitos definidos. O primeiro propósito de Paulo escreveu aos Filipenses era exatamente isso, ser grato. Eu quero que você saiba de uma coisa, irmãos. Quando você se mostra voluntário, quando você se mostra associado com a sua igreja, quando você se mostra associado com o seu pastor, ele vai falar de você. Bem, eu pergunto para você que está aqui, ó. Vocês estão aqui? Seu pastor está pregando lá em Currais Novos agora. Posso fazer uma pergunta para vocês? Ele pode dizer lá que vocês são associados com ele? Eu vou mexer com vocês, tá bom? Paulo, onde Paulo passava, dizia, mano: olha, a igreja estava aqui assim comigo, associado, ó. É bom a gente poder falar dos feitos de pessoas que Deus associou a gente. Agora é ruim quando a gente não pode falar. Aí não pode falar, mas fica calado. Vocês estão aqui, irmãos? Então, amados, ele agradece, né, a igreja de Filipos por sua generosidade, uma carta de gratidão mesmo, pelo seu envolvimento com as necessidades de Paulo. Você sabia que ministro do Evangelho tem necessidades? Você sabia que ministro do Evangelho tem necessidades? Tem? Pois é. E você sabia que quando Deus levanta pessoas é para suprir essas necessidades? Seja qual for, irmãos, nós temos limitações, necessidades, e que Deus levantou a igreja para nos ajudar. Está difícil, tá, Cristo? Mas vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Só porque eu disse isso, o seu pastor pode dizer lá em Currais, se é assim com ele. No tocante a dar e receber, é bom falar da nossa igreja, falar do que ela faz, falar dos feitos do Senhor, falar que ela supre nossa necessidade em Cristo Jesus. E Filipe foi uma igreja, irmão, que se associou com Paulo no tocante a dar e receber, no início do evangelho dele, no meio e no fim. A igreja de Filipe não se envolveu emocionalmente. Tem pessoas que se envolvem, irmão, emocionalmente. Se está bem, aparece na igreja. Se não está bem, desaparece da igreja. Ninguém presta mais, pastor não presta, ninguém presta. Mas a igreja se associou em todo o tempo, no início, no meio e no fim. Louvado seja Deus. Eles enviaram sustento, irmãos, 2 vezes. Versículo 16, só para a gente dar uma... Não, versículo 15, diz assim: e saber também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outras. Ou seja, Paulo está dizendo que nenhuma igreja se associou com ele no tocante a dar e receber, senão unicamente essa igreja. E quando Paulo esteve, amado, em Tessalônica, eles enviaram sustento para ele 2 vezes. Versículo 16: porque até para Tessalônica mandaste, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades. Paulo está dizendo que as necessidades dele foram supridas apenas com 2 ofertas que vieram dos irmãos. Tá certo, irmãos?
socorreram ele financeiramente. Versículo 2 lá para 2 Coríntios, irmão, capítulo 2 Coríntios, capítulo 11. Você vai se surpreender com o que Paulo disse acerca dos coríntios e acerca dos filipenses. Olha só, 11:8. Despojai outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Quem está na Bíblia aí tem a linguagem de hoje? Tem NTLH? Quero que você acompanhe comigo, irmãos. Paulo está dizendo lá em Coríntios que os irmãos lá de Filipe, olha o que eles estavam fazendo, o que os coríntios estavam fazendo com eles. Enquanto eu estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Eu pergunto, é justo uma igreja que está em Açu ser sustentada por outra? Há tanto tempo que Açu está aqui, quem tem que sustentar Açu é Açu. Paulo disse assim: enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava o quê, irmão? Paulo disse: eu estava roubando dela para ajudar vocês. Eu pergunto, isso é pesado? Como você se sentiria se você pudesse ajudar a sua igreja e pessoas tivessem que se sacrificar de outro lugar para vir ajudar aqui? E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava. Muitas vezes, irmão, passamos por coisas que a igreja não sabe. Sabe por quê? Para não incomodar, para não atrapalhar. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram de onde? Amado, o culto é bom de manhã, porque se eu tomar café no Itajá hoje, falava que era uma benção. Vocês jantaram hoje? Os irmãos vieram de onde, irmão? Da Macedônia. Pode falar, não paga. Você está aqui? Me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado acontecerá no futuro. É isto. Eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Sabe, irmão, nós precisamos muito mais ajudar, estender a mão do que criticar. Entenda, amados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vim para cá, sabe, expressar conhecimento. Eu vim de alguma forma te abençoar. Porque esse púlpito aqui ele já é servido, tá, irmão? Daqui sai palavras de vida. Daqui sai palavras verdadeiras. Amém? Então o que eu vim fazer aqui hoje? Abençoar a sua vida. Para suprir. Então, amado, igreja, nós como igreja, nós precisamos saber a necessidade da igreja. Porque nós tínhamos uma necessidade grande. Qual era a minha necessidade grande e a sua necessidade maior? Era de ter um Salvador. E esse Salvador te alcançou. E agora você está suprido. E quando ele estava preso em Roma, irmão, enviaram Epafrodito como donativo para lhe prestar assistência. Oh, meu amado, é muito bom quando você está precisando e alguém te socorre. Por isso que a Bíblia diz: melhor é dar do que receber.
Porque quando eu dou, significa que eu não estou precisando. Eu preciso ajudar. Então essa noite, irmão, saiba de uma coisa: é melhor você dar do que você receber. Versículo 18 de Filipenses capítulo 4. Eu estou só introduzindo para que você entre, irmão. Entre na história da carta. Recebi tudo. Tenho em abundância. Versículo 18 do 4. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos que veio da vossa parte, com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está dizendo: eu estou suprido. Os irmãos que mandaram a oferta para mim. Então, amados, para que a gente possa expor os versículos que eu li, esse foi o primeiro propósito de Paulo escrever a carta aos Filipenses. Qual foi o propósito de Paulo? Dizer para os irmãos de Filipe que eles sempre tiveram assim com eles, no tocante a dar e receber. Pegaram? É muito bom, amado, você sair de uma igreja, por exemplo, vai para pastorear em outro lugar, e você fala assim: ó, aquela igreja lá que eu estava era muito boa. Uma igreja que estava junto com a gente, que chorava com a gente, que supria nossas necessidades. Diga amém. Diga: essa igreja aqui é assim. Você crê? Então, amados, esse era o primeiro propósito da carta de Paulo aos Filipenses: é dizer, olha, irmãos, vocês foram maravilhosos. Mas a igreja tinha dois problemas: era um interno e um externo. O externo era falsos mestres. O interno, nenhuma igreja é perfeita. Tinha uns problemazinhos. Tinha vanglória, partidarismo. O que mais? Pessoas que amavam mais as coisas do que as coisas de Deus. E Paulo, nesse contexto, ele combate várias coisas aqui. Esse primeiro propósito que eu falei é o propósito de agradecer, dizer: olha, eu estou feliz porque vocês estiveram comigo todo o tempo, no início, no meio e no fim do meu ministério. E como eu disse, os dois sérios problemas, irmão, estavam dentro e fora. Dentro, pessoas que queriam glória para ela, por isso que é chamado de vã. Pessoas que diziam: isso é meu, ninguém toca. Pessoas que diziam: eu só faço se for para fulano, partidarismo, não é? E isso está lá no capítulo 2, mas a gente não vai para lá, vamos adiantar. Então existia partidarismo, vanglória, individualismo, presunção. Mas existia outro problema também. Era um perigo. Era o que era externo. Eram os falsos. Paulo disse assim: acautelai-vos dos falsos ombreiros. Capítulo 3, verso 2. Não precisa abrir. Mas Paulo disse: tome cuidado com os maus ombreiros. Louvado seja Deus. E essa carta, irmão, ela reflete a verdade gloriosa de que a alegria do cristão não depende das circunstâncias. É onde eu quero me deter hoje, é que a alegria do cristão não pode ser manipulada pelas circunstâncias. Ela está acima. E agora Paulo vai lidar, amado, com 4 ladrões de alegria. Por isso que ele termina a carta dizendo: se alegre, se alegre, se alegre, se alegre. Se alegre. Primeiro, irmãos, são as circunstâncias. O capítulo 1, no verso 12, Paulo disse assim: o que me aconteceu
tem contribuído, preste atenção, eu quero que você entenda uma coisa. O que está acontecendo com você tem contribuído para alguma coisa. Paulo disse no capítulo 1, verso 12, o que tem acontecido tem contribuído para o avanço do Evangelho. O segundo ladrão, eu já citei ele aqui, que é problemas na igreja. Pessoas que discordam. No capítulo 2, Paulo vai tratar desse assunto. As irmãs que tinham rixa uma da outra. Aí Paulo disse, olha, faz o seguinte. Lembra que é uma carta pessoal? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo vai tratar os problemas com Cristo, mostrando um exemplo dele. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Então, o segundo ladrão que tenta roubar a nossa paz são pessoas. Pessoas que andam em discórdia, irmão. Pessoas que não concordam. E a terceira coisa que tenta roubar a nossa alegria são coisas materiais. Sabe por que Paulo está combatendo isso? Porque, irmão, capítulo 3, verso 19, Paulo disse assim: muitos só pensam neles, só se preocupam com eles. Eu pergunto para você, é um problema ou não é? É um problema ou não é? É sim. Olha só, o versículo 19 diz assim, ó: o destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Então, primeira coisa, circunstância, mas coopera para o seu bem. Segunda coisa, pessoas que não concordam. Terceira coisa, que tenta roubar a nossa paz, coisas materiais. A quarta coisa, que tenta roubar a sua alegria, é o que nós queremos falar hoje à noite: ansiedade. Louvado seja Deus. E antes de nós entrarmos, irmãos, eu quero dizer para você que a alegria do cristão não significa ausência de problema. E nem está nas coisas. Lembra que era um problema? Pessoas, coisas. Porque a alegria do cristão vem do Senhor. A alegria do cristão vem do Senhor. Ela procede de Deus, é sustentada por Deus e é consumada por Deus. O evangelho que nos alcançou, amado, é a boa notícia que eu tenho para você hoje, é que Jesus Cristo te alcançou e Ele te sustenta até o fim. E essa alegria quem colocou dentro de você foi o Espírito Santo. Por isso que você é alegre. Não estou dizendo que a gente não fica triste, tá, irmãos? O evangelho também nos permite chorar. Se quiser chorar comigo hoje, a gente chora. Nós somos seres humanos, irmãos. Nós somos fracos. Então, vamos tratar desse inimigo hoje, chamado ansiedade. O contexto é que Paulo escreve essa carta na sua primeira viagem. Ou melhor, na sua primeira prisão em Roma. Numa época muito difícil. Paulo é preso nessa época, na época de Nero. O imperador antes de Paulo era Cláudio. Cláudio foi um imperador muito ruim. Foi muita fome. Só que Nero foi pior. Nero perseguiu os cristãos, prendia injustamente, queimava os cristãos vivos. E é nesse contexto que Paulo escreve a carta: fome e perseguição. Eu pergunto para você, os dias hoje, pelo menos para nós aqui, eu acho que está um pouco diferente, mas está se caminhando para lá. Olha o que está acontecendo no nosso país.
Olha que tem se levantado contra o Evangelho. Olha que grandes empresas estão querendo fechar porque não tem condições de ficar de pé. Uma grande fome, se Deus não tiver misericórdia, vamos enfrentar. Uma grande perseguição, se Deus não tiver misericórdia, vamos enfrentar. Então o contexto aqui era esse. Uma fome mundial, uma perseguição generalizada. Digamos uma pandemia que se espalhou por todo o mundo. E esses impérios ficaram marcados por esse desastre. Fome, perseguição aos evangelhos. E essa carta retrata esse cenário, irmão, de desespero, preocupação, ansiedade. E Paulo escreve dizendo: não fique ansioso. Não fique ansioso. Não fique ansioso. Aleluia. Então esse é o contexto, irmão, tá certo? Paulo não quer que a igreja perca a alegria. Você sabia, irmãos, que tem irmãos no meio da igreja que não crê mais em muitas coisas? Perdeu a esperança? O ladrão veio e roubou a alegria? E hoje não se alegra mais? Mas aí Paulo vai nos orientar hoje à noite. Ele vai dar duas ordens. Uma é positiva e a outra é negativa. Versículo 4 de Filipenses 4. E a gente vai começar agora. Tá certo, irmãos? Qual é a primeira? É a positiva. Alegrai-vos. É uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A outra, irmão, é negativa. Versículo 6 diz: não andei ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Duas ordens. Uma positiva e uma negativa. E talvez, irmão, alguns de nós estejamos assim, preocupados com as coisas dessa vida. Eu quero hoje à noite, irmão, poder abençoar a tua vida até com um testemunho, tá certo? De algo que aconteceu comigo. Esse dia eu estava me pegando, pensando: rapaz, se hoje está difícil, imagine nossos netos. Imagine nossos netos. Hoje a gente vê coisas absurdas. A gente tudo adulto. Imagine daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Daqui a 20 anos Deus é o mesmo. Daqui a 20 anos Ele cuida do mesmo jeito. Vai estar difícil? Ele prometeu que estaria. Porque não terá vida mansa aqui. Mas Ele disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então não fique ansioso ou ansiosa com os seus netos, com a sua vida, com o que há de comer. Jesus disse: se você fizer isso, se você ficar preocupado, você não consegue acrescentar um côvado ao custo da sua vida. Mas você que está aqui pode dizer assim: eu não sei o que é ansiedade. Eu peço que você faça um resumo melhor na sua vida. Talvez você esteja mentindo, porque todo mundo fica ansioso. Todo mundo, irmão, fica ansioso. E a ansiedade, irmão, ela estrangula. Ela tira o oxigênio. Quem já ficou ansioso aqui um tempo? Não foi preocupado com amanhã, mas foi um tempo. Alguém já tomou remédio? Tarja preta. Está pronto para cair para trás? Pastoreando. Nunca disse isso em nenhuma igreja.
Então você que nos acompanha pela internet, você que está aqui, se você ainda não entrou no problema, não entre não. Como é que eu posso evitar? Se você for no médico, o que ele vai passar? Com a experiência que eu tive, que foi terrível, mas eu posso ajudar pessoas hoje. Eu, conversando com uma mulher, ela disse, eu tomo remédio assim, assim, eu fiz isso. Deixa eu dizer qual é o remédio. O remédio é tal, e as miligramas é tal. Ela disse, como é que você sabe? Eu disse, eu escutei um passarinho dizendo. Eu tomava, irmão. O que ela começou a dizer, eu sentia. Você sabia que eu nunca estive doente? Eu quero explicar para você o que é ansiedade e o que é um confronto. Eu passei por psicólogo. Eu estou aqui publicamente dizendo isso. Eu nunca disse em nenhum canto. E chegava na psicóloga, ela me atendia com muita graça. E Deus foi tratando comigo, mostrando que era suficiente. E um longo tempo já, cheguei no consultório, a psicóloga disse, seu Antônio, eu queria atender o senhor por último hoje. Pode ser? Eu já estava calmo. Se alguém dissesse que ia me atender por último, já era uma confusão formada, porque eu não tinha paciência. Não pode ser agora não, então eu vou embora. Aí ela disse, Antônio, você pode me esperar para o final? Posso. Já estava calmo, né? Ela disse, seu Antônio, eu sou psicólogo há um tempo já, mas eu tenho visto algo no senhor interessante. O senhor nunca perdeu essa fé que o senhor tem. Sempre falou de fé aqui, eu falei do senhor na minha pós-graduação lá em Natal, não falei seu nome porque é falta de ética, mas um paciente me mexeu. Ele sempre vinha falando de Jesus, falando que ele era poderoso. Aí quando eu entrei no consultório, ela disse assim, a cadeira dela estava vazia e a minha ocupada. Eu disse, doutora, sua cadeira. Ele disse, não, o senhor vai sentar aí hoje. Eu quero que o senhor me explique a respeito dessa fé que esse troço tão horrível como ansiedade não tirou do senhor. Aí eu fui explicar para ela que pelo fato de eu ser crente, não, como eu disse, alegria não é ausência de problema, eles existem. Os problemas existem. Só que nós, irmão, por causa da ansiedade, nós ficamos doentes muitas vezes sem estar. Tinha coisa que acontecia comigo que eu não vou nem dizer, que as pessoas às vezes têm a mente meio fraca e começam a querer fazer. Mas eu quero dizer para você hoje que tem duas ordens, uma é se alegre e a outra é não fique. Se alegre e não fique ansioso. Porque a sua alegria não depende das circunstâncias, elas vêm, irmão. Elas batem na porta. Por isso que eu disse, se você está aqui, se nunca ficou ansioso, você é um robô, no mínimo. Amém? A ansiedade, irmão, ela leva a gente para situações opostas. Ela nos oprime. Eu estava em Mossoró com o pastor Cristiano, ele disse, mas como é a ansiedade? Essa ansiedade é assim, pastor, está vendo aquele ônibus? Pronto, eu estou aqui. A mente dizia a mim que eu não chegava lá. Eu não chegaria lá. Eu ficava assim, preocupado. Então, eu queria te ajudar hoje à noite. Se você não entrou, se você está na ansiedade, não está na depressão, não entre não. O que é entrar? É tomar remédios para isso. Porque a ansiedade, irmãos, aí o médico diz, não é só para você dormir. Eu quero dizer para você, é só para você ficar dependendo.
Eu começava a ficar preocupado quando tinha 4, 5 medicamentos comprimidos, porque eu tinha que passar pelo médico para ele dar a receita. E deixa eu dizer para vocês, irmãos, eu já preguei aqui não, lá na outra igreja, e preguei no Itajá, desse jeito. Deus, Ele não deixou eu me entregar. Mas é horrível, irmão. É horrível. Você é muito limitado. Você pensa que você vai morrer a todo momento. Pensa que um avião vai cair na sua cabeça a qualquer instante. Resumindo, você não pensa nada bom. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Mas hoje eu posso dizer para você que Deus, Ele cura a ansiedade. Senão Ele não dizia, não fica ansioso. Aí Deus vai ficar agora como? Então, não sei o que você tem enfrentado, mas se você estiver apenas na ansiedade, busque o Senhor, irmão. Agora, se já aconteceu, você precisa de ajuda. Eu busquei ajuda, mas ainda estava na ansiedade. E graças a Deus, eu saí. Vários problemas você arruma. Primeiro, você gera uma dependência do remédio. Eu já ficava ansioso, preocupado se o remédio ia acabar e não ia passar pelo médico, que era o final de semana, por exemplo. Então, amado, se você hoje está passando por isso, por essa ansiedade, que é algo que antecede, peça ajuda ao Senhor. Senhor, eu quero sair, não quero entrar nisso não. Amém, irmãos? Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. Todo mundo dorme e você fica acordado. E Paulo está vivendo nesse período difícil. Olha o tempo aí, já vai quanto tempo? Se eu for contar a história aqui, o Facebook vai cortar e a gente vai ficar por aqui, Cristo. Então esse tempo era muito difícil. Fome, perseguição. Os crentes não eram tratados como mar de rosa. Não espere isso hoje. Quem está pronto para ser rejeitado? Ó, tá vendo? Não está ninguém. Quem está pronto para ser humilhado? Paulo, quando disse assim no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece, ele disse: você está humilhado, você está com fome, você está chorando, você está sorrindo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, meus amados, esse era o contexto que Paulo estava escrevendo para os irmãos estavam ansiosos. Já tinha os problemas do dia a dia. Você sabia que crente ainda arruma problema? Arruma, por exemplo, confusão. Me disse, acontecia lá 2 irmãs, amado. Já é difícil a vida. E a gente ainda fica procurando confusão. A gente complica as coisas, sabia? Outra coisa interessante, irmão. A ansiedade, em 70% das vezes, dos casos, a gente adoece por uma coisa e ela nem chega a acontecer. Foi 100%. 100%. Não chegou a acontecer, mas eu adoeci. Fiquei dependente de pessoas, fiquei dependente muito de LN. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Foi o tempo que a gente mais orou. LN já tinha oração na ponta da língua. Chega Jesus, chega Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus chegava. Não sei mais o que orar não, então chega Jesus. Eu disse, pronto, essa oração é boa. Vocês estão por aqui ainda, mano?
Outra coisa que nos faz ficar ansiosos são planos e projetos que a gente faz. Absurdo. Sabia que eu tinha um problema sério? Hoje foi a noite das revelações. Eu tinha um problema sério, seríssimo, de criar, Berguinho, um mundo aqui. Eu deitava e ficava viajando. Daqui a pouco estava na China, nos Estados Unidos. Volta para cá, amado. Volta para cá, para a tua realidade. Pessoas que querem ser ricas, pessoas que querem ter coisas, vai adoecer. Se contente com o que você tem, porque Deus não tem deixado faltar. Quando você deitar na sua cama, não vai viajar não. Posso que caia um avião na sua cabeça. Fique com o que Deus deu a você, amado. Eu viajava, sabe, de jatinho. Daqui a pouco estava doente. Se eu for dizer as loucuras aqui que eu sonhava. 4 minutos? Não entendi. Traduz aí. Vai encerrar em 4 minutos? Já vai com 40? É o único povo que gosta de ouvir coisa ruim, né? Porque se eu for contar a minha história, eu vou contar em parte, tá certo, Berguinho? Aí, por isso que Paulo disse assim, ó. Eu quero que você saiba de uma coisa. O povo também ficaram ansiosos com Paulo, porque Paulo estava preso, irmãos. Paulo disse, fica tranquilo. O que tem acontecido tem contribuído. Pronto. Isso é um consolo, né? Eu quero dizer para você, irmãos, que fez plano, fez projeto e não aconteceu. Deus continua no controle. Deu tudo errado aos seus olhos. Não fique doente não, dê graças a Deus. Nem queira ser o que você é, porque isso traz doença, irmão. E a outra coisa que provoca ansiedade, irmãos, que eu acabei de falar, é confusão. Confusão. Teve um tempo na minha família que eu escutava um grito, pronto, mataram alguém. Você fica doente. Meu pai vinha para minha casa, rapaz, não largava o telefone. Fulaninho, fulaninho, fulaninho. Ele adoecia e meu irmão dormindo. Só Deus é que livre, irmão. Certo dia eu estava numa reunião com pastores lá em Natal, e meu telefone tocando, e o pastor Luciano disse, amado, atenda. Eu atendi e fiquei todo desconfiado. O pastor Luciano disse, o que é, amado? É que um rapaz vai matar meu irmão agora. O pastor Luciano disse, vamos orar por Antônio? Pai, em nome de Jesus, livra o irmão de Antônio. Amém. Eu disse, que oração rápida. Eu achei que não valeu a oração, mas até hoje Deus tem sustentado meu irmão. Deu um trabalho grande, mas até hoje Deus tem sustentado ele. Então, a oração chega a Jesus e funciona, viu, Manuela? Chega a Jesus. O negócio apertou, chega a Jesus. Chega Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que Jesus disse, não fique ansioso, você não vai acrescentar nada, você vai ficar doente. É um dia de cada vez, irmão. É uma coisa de cada vez. E muitas vezes, irmão, pessoas ansiosas deixam outras pessoas ansiosas e doente. Daqui a pouco é a família toda doente. Então, o que eu digo para você hoje à noite, irmão, se agarre com o Senhor. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, que está no controle de tudo. Tudo que está acontecendo está no controle dele. Seus planos não deu certo, você tem que dar graças a Deus, irmão. Às vezes nossos planos eram para destruir a gente mesmo. Nós fazíamos planos para destruir a gente mesmo e Deus não deixou. E a gente ainda fica bravo e ansioso porque não deu certo. Dê graças a Deus, amado. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se todos os seus planos tivessem dado certo, você estaria aqui hoje? Se você ganhar na Mega Sena amanhã, você está aqui domingo? Tá, nunca, você está longe daqui.
Com medo. Lembra que o dinheiro é problema, as coisas dessa vida é problema? Se não tem, é preocupante. Se tem, é assustador. Ficar com medo dos ladrões. Amado, bom é se contentar com o que tem. Se o churrasco é só tripa, vamos de tripa, irmão. Ou uma abóborazinha assada, né? Mas não fica indo comer picanha à força não, amado. Ou vai passar o cartão e ficar ansioso para pagar, para postar a foto no Facebook que estava comendo picanha. Poste o ovo também. Tá certo? Miojo não que faz mal, viu, irmão? Miojo não. E salsicha, diz que é terrível. Vou aprender com a minha enfermeira ali. Não coma, mas uma tripinha é boa. Suína, bovina. Então, amado, como é que a gente vai lidar com isso? Se é apenas ansiedade, fica firme, irmão. Agora, se o confronto já existiu, aí você precisa procurar outros meios, né? Já aconteceu uma coisa que deixou você assim, aí você vai tratar o problema, diferentemente da ansiedade. A ansiedade é antes. Então, se você está preocupado, por favor, essa noite, eu quero que você saia daqui diferente. Quando estiver se antecipando, você vai dizer: não. Vou renovar minha mente, eu vou pensar nas coisas do Senhor, eu vou ouvir um louvor. Foi a época que eu mais ouvi louvor, mais orei e mais estive perto do Senhor. Deus, Ele é soberano. E a gente é rebelde. Sim ou não? Ou só eu? Sabe quando é que nós ficamos mais ansiosos? Por causa de alguma coisa, nós tiramos nossos olhos do Senhor e colocamos em alguma coisa. Ou em alguém. Você sabia que tinha uma irmã nossa que ela ficou grávida? Grávida na mente. Nem menstruação vinha. O que dizer para uma mulher que inventou, criou uma gravidez com 9 meses? Ela vai dar à luz ao quê? Mas ela ficou grávida. E agora? Dizia meu bebê e tudo. Resultado: quando a criança veio, bem depois, ela já estava quase pirada. O que a ansiedade faz? Ela tira as suas forças. Quando o problema chegar, você não tem mais força. Quando a irmã teve a filha, depois de muitos anos depois, já estava um pouco mais de idade e cheia de problema, porque criou uma gravidez na mente. Então vamos devagar, né, amado? Vamos devagar, um dia de cada vez, né? E agora Paulo vai dar 3 orientações no versículo 6, tá certo? Vamos encerrar? Se Deus quiser, daqui a mais uns 20 minutos a gente encerra. Brincadeira, irmão. Vamos encerrar agora. Qual é a solução que Paulo dá? Ele dá 3, pelo menos. Vamos lá. Orar corretamente. Versículo 6. Não andeis ansiosos coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. O que Paulo está nos ensinando, irmãos? Petições e ações de graça, irmão, e súplica. A palavra oração aqui, presta atenção, foi do tempo que eu mais adorei a Deus. Foi quando eu precisei orar. Por quê? Porque a palavra oração aqui é a mesma que adoração.
A palavra que Paulo está nos ensinando aqui é que a palavra oração é a mesma coisa que a adoração. Quando você clama a Deus, você está dizendo: Deus, eu confio em você. Você pode todas as coisas. Quando nós reconhecemos que nós somos fracos, que precisamos de uma ajuda que vem de fora, nós dizemos para o nosso Deus: o Senhor pode todas as coisas. Isso que eu estou passando, o Senhor pode mudar. Então essa noite eu quero que você faça isso, irmão. Adore de verdade e ore ao Senhor. Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que o Senhor é soberano. Eu sei que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. Que esse problema não vai me engolir. Que essa dificuldade não vai me matar. Porque o Senhor tem um plano na minha vida e um propósito. Você está dizendo: Senhor, o Senhor é soberano. Soberano Deus da terra. Louvado seja Deus. Aí tem um detalhe, irmão. Essa oração, você está dizendo para Deus: Deus, eu adoro o Senhor pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer por mim. E presta atenção, amado. Você adora a Deus por quem Ele é, certo? E você dá graças a Deus pelo que Ele faz. Presta atenção, a oração de Paulo. Você adora a Deus pelo que Ele é. Você dá graças a Deus pelo que Ele faz. Está aqui ainda? E o melhor remédio, irmão, para vencer a ansiedade é saber quem é Deus. Deus, nós precisamos saber quem é Ele. A pergunta que eu faço para você hoje à noite é: você adora por quem Ele é? Porque Ele é onipotente? Porque Ele é onipresente? Porque Ele criou todas as coisas e governa? Ou porque Ele pode lhe dar alguma coisa? Então a oração que Paulo está nos ensinando é que a gente ora e adora pelo que Ele é. Dá graças a Deus pelo que Ele faz. Tá certo, irmãos? Louvado seja Deus. E eu quero agora encerrar. Agora é fato. Paulo disse assim, versículo 7. Depois de ele falar da oração, de fato, adorar pelo que Ele é, render graças e agradecer pelo que Ele faz, Paulo diz assim: e o Deus da paz, ou melhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como eu disse, irmão, quando a gente está ansioso, não pense em nada bom. Aí Paulo disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, a gente tem que deixar as coisas de lado, da mentira. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Essa é a receita para vencer a ansiedade. Encher a mente com coisa que tem louvor, com coisa que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama. E se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E agora, amado, queria encerrar no versículo 9, diz assim: o que também aprendeste. Presta atenção, Paulo está tratando com os irmãos que aprenderam com ele, certo? Estiveram com ele, viram o proceder de Paulo. Eles viram que Paulo sabia estar honrado, sabia estar humilhado, sabia passar por dificuldade. O grande problema é que a gente não sabe passar por dificuldade. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim. O que foi que os macedônios viram em Paulo? Muito sofrimento. E ele perseverando, e ele crendo, acreditando que Deus estava com ele. Ele disse: isto praticai,
e o Deus da paz será convosco. Agora, irmão, não só a paz de Deus, no versículo 7, mas o Deus da paz será convosco. O Deus da paz será convosco. Amém? Então, como vencer a ansiedade? Enchendo a nossa mente. Não ficar preocupado, não, com o que a gente vai comer amanhã. Deus tem cuidado da gente, irmão. É difícil. Eu sei que é difícil. Por isso que existe graça. Até para sofrer. Até para padecer algumas coisas. Capítulo 1, versículo 29 diz: porque foi dada uma graça até para padecer por Cristo, não só de crer nele. Amém? Queria orar com vocês. Se vocês pudessem ficar de pé. Eu queria orar e encerrar. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te dou graça por sua palavra que é fiel, e ela tem sustentado todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas, e o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu te dou graças, Pai, no nome de Jesus, porque a ansiedade ela não pode tomar lugar da sua palavra, lugar da adoração. Não pode, Senhor. No nome precioso de Jesus Cristo, eu te dou graças, Pai. Receba a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. No nome precioso de Jesus Cristo. Graças te damos, Pai.